Deus. Deus existe? De todas as perguntas que nós podemos fazer, talvez essa seja a mais importante de todas. Deus existe? Quem é Deus? Vendo as maravilhas da natureza, vendo essa obra maravilhosa que é a natureza, os peixes, os pássaros, o céu, a terra, os animais, o ecossistema, o equilíbrio perfeito entre todas as coisas. Como podemos pensar que tudo isso foi casual? Como podemos pensar que tudo isso foi obra do acaso, a sorte? Houve uma grande explosão muitos bilhões de anos atrás e pronto, aqui estamos nós. Aqui está o nosso planeta, aqui estão os nossos animais, aqui estão os nossos sistemas, aqui estamos nós que pensamos, sorrimos, choramos, amamos, nascemos, morremos. Como pensar que tudo isso é fruto da casualidade? É preciso ter um ato de fé muito grande para pensar que isso é fruto da sorte. É preciso um ato de fé maior do que acreditar em Deus. Pensar que todas essas coisas nasceram por acaso, por seleção natural. Todo artista tem suas características e vendo a sua obra, nós descobrimos quem é o artista. A natureza é uma obra-prima de um grande artista. Vendo seus detalhes, descobrimos que esse artista não pode ser a casualidade, só pode ser Deus. Então, respondendo a primeira pergunta, Deus existe? Mas é claro que existe. É impossível que não exista. Talvez a pergunta que mais agora nos interessa é a segunda pergunta. Quem é Deus? Porque Deus nós não podemos ver, nós não podemos sentir. Nós perguntamos para Ele, parece que Ele não responde. Nós pedimos para Ele, parece que Ele não atua. Então, quem é esse Deus que fez todas essas coisas maravilhosas? Quem é Deus? Quem é Deus? Pergunta difícil de responder. Mas começamos dizendo que Deus é um espírito puro. Quer dizer que Deus não tem matéria, Deus não tem corpo. Nós temos corpo, nós ocupamos espaço, nós estamos dentro de um tempo. Deus não tem. Deus é espírito puro. O que é um espírito puro? É pura inteligência e pura vontade. Vontade quer dizer capacidade de amar, tomar decisões livres. Deus é tudo isso ao extremo. Ao extremo. Quer dizer, é a pureza infinita. Deus é puro espírito. Mas ele não é só isso, né? Ele é eterno. Ele existe desde sempre. Ele não teve nem princípio, nem terá fim. Nós não conseguimos entender isso. As crianças perguntam, quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus existe desde sempre. Ah, não pode existir desde sempre. Deus pode. Deus também é infinito. Não tem limites. Ele está em todas as partes, em todos os lugares, em todos os tempos. Ele sempre esteve e sempre estará. É muito difícil nós entendermos isso, porque tudo que nós conhecemos tem limite. Até as maiores coisas, o universo, tem um limite. Deus não tem limite. Deus é infinito. Mas Deus também é onipotente. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem todo o poder. Já viram aquele filme do Jim Carrey, Como Deus? No qual Deus dá para ele uns dias de poder infinito, o poder de Deus? Pois é,
Deus pode fazer o que quiser, quando quiser. Ele é onipotente. E também, Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Não existe nada escondido. Por mais que nós tenhamos coisas secretas no nosso coração, Ele já sabe. Ele sabe o passado, Ele sabe o futuro. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. E Deus também tem todas as qualidades. Pensamos em todas as coisas boas. Uma pessoa muito boa, pois Deus é a bondade em pessoa. Uma pessoa muito bonita, pois Deus é a beleza em pessoa. Uma pessoa muito honesta, Deus é a honestidade em pessoa. Deus são todas as virtudes ao extremo. Ele é a perfeição de todas as coisas. Nossa, mas que difícil falar sobre isso. São todas coisas que nós não temos experiência, porque tudo que nós temos experiências são coisas falhas, são pessoas que cometem erros, por exemplo. Né? Por mais que as pessoas nos amem, tem momentos que elas são egoístas. Deus não tem nada de egoísmo. Por mais que as pessoas sejam boas, sempre tem algo de maldade. Deus não tem nada de maldade. É a bondade pura, é a misericórdia pura, é a compaixão pura. Essas são algumas das prerrogativas de Deus. Mas, sobretudo, Deus é amor. Essa é a definição de Deus. Se nós pegamos todas as qualidades, a mais importante em absoluto não é o seu poder, é o seu amor. Porque justamente por causa do seu amor vem o seu poder. Deus é uno e trino. É um Deus em três pessoas. É um só Deus. A natureza divina é uma só, mas são três pessoas que são independentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada uma delas é uma pessoa divina, mas as três são um só Deus. Não, mas peraí. São três deuses, então? Não. É um Deus. Então, as pessoas são só manifestações dessa divindade? Não. São pessoas mesmo. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Pois é, está difícil de entender. Não dá para entender. Porque nós somos limitados pelo nosso corpo. Deus não. Deus é o único ser que é assim. Uno e trino. Por isso ele é perfeito. Por isso ele se basta. O amor se dá dentro de Deus. O Pai, a pessoa do Pai, ama tanto a pessoa do Filho, que o amor entre eles também é uma pessoa. É o Espírito Santo. Por isso Deus é amor. Porque na sua própria natureza ele ama. Ele é amor por natureza. Difícil entender, pois é. Mas aí disso nós derivamos que o amor de Deus por nós é um amor também infinito, porque essa é a sua natureza. Deus é amor e graças a que Ele é amor, Ele nos ama. Mas aí nós vamos falar um pouquinho mais de como esse amor deu origem a cada um de nós. Bom, nós não podemos ver a Deus, nós não podemos escutar a Deus, nossos olhos não estão preparados para ver a Deus, nossos ouvidos não estão preparados para escutar a Deus. Nossa inteligência é pequena demais para poder abarcar quem é Deus. Então, como nós podemos fazer para conhecer a Deus? Pois a Deus se conhece, sobretudo, pelas suas obras, ou seja, o que Deus faz. Então, nós vamos tratar de agora compreender um pouco o que Deus faz, que é, sobretudo, a sua revelação. Deus se revela, nós temos as Sagradas Escrituras, mas também temos a tradição, que nos chega através do magistério, e temos as obras de Deus, a natureza, a criação, nós, a obra de Deus na história e depois a ação de Deus em cada um de nós.
Vamos tratar de entender um pouquinho melhor essa ação de Deus para poder conhecer um pouco mais quem é Deus. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que Deus é amor. Deus é amor puro. Deus é puro amor. Essa é a melhor definição de Deus. Então, como nós dissemos antes, Deus é unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai ama tanto o Filho que o amor entre eles é uma pessoa, é o Espírito Santo. Então, a definição de Deus é amor. E esse amor entre eles é perfeito. Deus está sumamente feliz consigo mesmo. As pessoas divinas estão sumamente felizes consigo mesmas, porque elas são eternas, infinitas, perfeitas. O que mais vai querer Deus? Nada. Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Ele é infinitamente feliz e realizado. Só que o amor de Deus é tão grande que essa felicidade que ele tem, desse amor que ele tem entre as pessoas divinas, ele não queria ficar só para si mesmo. Então, ele quis criar seres que fossem capazes de desfrutar dessa felicidade que ele tem. Olha que coisa mais extraordinária. E é aí que começa a nossa história que nós vamos explicar já já. Sim, é verdade o que a ciência nos conta, que tudo começou com um átomo originário onde toda a energia do universo estava concentrada. Não existia nem o tempo, nem o espaço. E houve a grande explosão. A partir dessa explosão surgiram os primeiros elementos químicos que foram se concentrando e deram origem às primeiras nebulosas, que depois deram origem às galáxias, que deram origem às estrelas, aos planetas, ao nosso planeta. E a partir daí se deu a evolução dentro do nosso planeta. Aquilo que foi a primeira vida, que era uma ameba, foi se desenvolvendo, se transformando, dando origem a vidas mais complexas. Até que finalmente surgiu na face da Terra o ser humano e se desenvolveu até chegar nos dias de hoje. Isso é o mais provável. A ciência tem razão. Mas então, não foi Deus que criou? É claro que foi Deus que criou. Quem colocou esse primeiro átomo primordial? Quem fez? De onde que ele veio? Quem criou as regras para que depois dessa explosão as coisas sucedessem dessa maneira? Afinal de contas, as explosões elas não criam nada. Pega uma bombinha, solta no seu jardim, vê se dessa bombinha vai sair um jacaré, ou uma ave, ou um diamante. A explosão em si, ela não cria nada. Ah, mas Deus, que é infinitamente perfeito, que no seu amor criador ele colocou todos os elementos para que essa criação se desse passo a passo, parecendo que foi algo casual. Como quando nós fazemos um jogo de dominó, colocamos milhares de peças uma do lado da outra, fazendo desenhos, subindo e descendo, e depois damos um peteleco e as peças vão caindo exatamente como nós planejamos. Como um programa de computador que você desenvolve e está esperando só aquele play para que depois desenvolva todas as outras coisas, né? Que já estava tudo programado, só precisava do peteleco inicial. Mas a mente criadora foi o que fez isso. Deus criou tudo. E Deus interveio nos momentos principais, porque quando se passa da não-vida à vida, é preciso ter uma intervenção criadora. Quando se passa do ser vivo para o ser espiritual, ou seja, o ser humano, aí houve uma intervenção de Deus. Então,
O momento em que surge o ser humano na face da Terra não era simplesmente uma evolução do macaco até que chegamos nós, um super macaco desenvolvido. Não. Em uma das linhas da evolução, porque vocês sabem, né, que a evolução teve várias linhas de hominídeos, Deus escolheu uma e nela plantou o seu espírito. Ali estava o primeiro ser humano. Esses são os atos criadores de Deus. Então, não existe contradição entre o que a ciência explica e o que a fé nos explica. Deus é providente. Deus cuida de nós. Deus ele não é indiferente a nós. Ao contrário, ele sempre está cuidando de cada um de nós, mas também está cuidando da humanidade como um todo. Nós chamamos isso de providência divina. Ou, em outras palavras, que Deus é o Senhor da história. Mas como nós podemos dizer isso se parece que Deus está ausente do mundo, da cultura? Parece que Deus abandonou o mundo. Quando nós vemos o que está acontecendo nos dias de hoje, parece que Deus não está mais aqui. E quando estudamos história, parece que Deus nunca esteve na história. Ou esteve muito pouco. Então, como nós podemos dizer que Deus governa o mundo, que Deus é providente e é Senhor da história? Contudo, Deus sempre dá um jeito para estar presente. Ele é discreto, ele atua no silêncio. Só ele consegue tirar o bem do mal. Só ele consegue fazer com que aquelas coisas que são para destruir a natureza humana, o ser humano, as pessoas, Deus consegue tirar algo bom daquilo e os transforma em atos de bondade. E como ele faz isso? Tocando o coração das pessoas abertas a ele e fazendo-as santos e santas, que são os verdadeiros motores da história, os que fazem a diferença. Se Deus ainda não destruiu o mundo, é graças à intercessão desses homens e mulheres que nas suas vidas silenciosas constroem a santidade no mundo, aquele mundo que Deus sonhou para cada um de nós. Mas essa santidade de vida, essa obra da santidade que Deus realiza no mundo só é possível graças à maior obra que Deus já fez na história da humanidade, a sua redenção, a sua encarnação, vida pública, paixão, morte e ressurreição. É daí que Deus nos dá todas as graças que nós precisamos depois para poder viver a santidade. Todas as graças que nós precisamos e que nos chegam através dos sacramentos, através do Espírito Santo. Deus continua atuando, graças a que Ele quis se encarnar, viver a vida pública e depois morrer, ressuscitar, subir aos céus, estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e enviar o Espírito Santo para poder estar conosco aqui nesta vida. Vós que destes a luz ao Salvador, aquele que nasceu para livrar-nos do pecado, Jesus, luz do mundo. Teve que fugir, se esconder para salvar vosso Filho, nosso Deus, ó Mãe, Rainha Maria.
Tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar, e que o filho a quem tu deste à luz te faria mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias? acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Maria, tu sabias? Acaso tu sabias? Será que tu sabias, Maria? Cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão. Os coxos saltarão, os mudos cantarão os louvores do Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? Que a criança em teus braços era o grande eu sou. Maria, tu Quem é Deus? Deus é tudo isso que nós falamos, mas não é nada disso que nós falamos. Porque Deus é muito mais do que tudo aquilo que nós falamos e mostramos. Porque se Deus coubesse na nossa definição de Deus, ele não seria Deus. Porque Deus é infinito. Deus é muito mais do que nós podemos imaginar, pensar, sonhar, projetar. Se toda a humanidade junta se colocasse a falar de Deus por todo o tempo que ela existiu, de todos os seres humanos que já existiram e os que existirão, não falariam nem um milésimo, nem um milionésimo do que é Deus. Só na eternidade nós vamos poder aceder um pouquinho mais e vamos ter toda a eternidade para seguir desfrutando e descobrindo mais como é esse amor de Deus. Mas tomara que pelo menos esse vídeo introdutório, esse primeiro vídeo da nossa formação, nos tenha ajudado a compreender um pouquinho mais quem é esse ser maravilhoso que por amor nos criou, se encarnou, sofreu por nós, morreu, ressuscitou para que nós pudéssemos desfrutar do seu amor. Que Deus lhes abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
fenomenal.